Fala aí, rapaziadinha do Complexo do YouTube, tamo aí de novo. Hoje o vídeo é sobre racismo. Vamos falar sobre a luta do Vinícius lá na Champions League. Ele sempre mostrando muito futebol e muita personalidade aí, representando o nosso povo brasileiro. De muita luta e também muitas glórias. Hoje o vídeo que a gente vai reagir é do Futezinho, canal maneiro aí que eu já acompanho faz um tempo. Deixa um like aí pra rapaziada, segue a rapaziada. E hoje a gente vai falar sobre os últimos episódios desses casos de racismo que o Vinícius vem sofrendo. Que já virou meio que normal, né? Erradamente, mas virou normal. Então vamos lá para mais um vídeo aí do Big Z. Imagine o cenário, parceiro. Estádio da Luz lotado, aquele clima de mata-mata, Real Madrid e Benfica. O nosso Vini Júnior vai lá, broca o gol da vitória por 1-0, corre pra... Golaço, diga-se de passagem. E na Champions League o mano é embaçado, esquece. Muito bravo, muito bravo. Ele é o rei da Champions League. bandeirinha de escanteio e lança aquela dancinha clássica que a gente já... Será que a gente pode falar que ele é o melhor brasileiro na Champions League da história? Eu não tenho certeza disso, mas comentem. Comentem, tragam dados para nós. conhece. Só que aí o tempo fechou. O atacante argentino do Benfica, Prestiani, chegou perto do Vini cobrindo a boca com a camisa e disparou algumas palavras. O Vini, que não deita pra ninguém, chamou o árbitro francês na hora e cravou: "Ele me chamou de mono." O árbitro Tirou onda, teve personalidade, tanto ele quanto o árbitro. não pipocou e fez história. Ativou pela primeira vez na competição o protocolo antirracismo da UEFA, cruzando os braços em formato de X. Mas aí, rapaziada, começou o show de horrores das desculpas. Sabe o que o Prestiani falou pra E mano, essa imagem é foda, né? Ele coloca a porra da camisa ali na boca justamente pra falar merda. Ele sabe que ele tá falando merda. UEFA? Ele negou o racismo e usou uma desculpa bizarra. Disse que ofendeu o Vini com um insulto homofóbico, chamando ele de maricón. Isso vai mudar alguma coisa, diga-se de passagem? Continua sendo um ato preconceituoso, né? Acha que melhora? O Benfica soltou uma nota oficial chamando de campanha de difamação e dizendo que ninguém do Real estava perto para ouvir. Só que eles esqueceram do Kylian Mbappé. O francês foi pro microfone, desmentiu o Benfica na cara dura, disse que o argentino repetiu a palavra macaco 5 vezes e mandou um recado pro Vini: "Dança, Vini, e por favor, nunca pare." A UEFA suspendeu o... Mas pô, pera aí, tirar uma duvidazinha aqui. O, a acusação do Vinícius só foi ter relevância porque o Mbappé foi testemunha? Se o Vinícius simplesmente chegasse e reclamasse sobre isso e ninguém tivesse escutado, só ele não teria peso, vamos dizer assim? Não entendi isso muito bem não. Prestiani e provisoriamente, e para piorar tudo, José Mourinho, técnico do Benfica, tentou dar uma de manipulador, culpando a celebração exuberante do Vini, mas o Mourinho tomou uma invertida global. O chefe Pô, não tem como, né, Mourinho? Pô, pelo amor de Deus, sei que tu tá defendendo o teu aí, mas porra, não dá, irmão. Seedorf macetou ele, a ONG Kick It Out acusou ele de manipulação psicológica, e até Luizão, ídolo máximo e ex-capitão do Benfica, mandou a real: "Sinto vergonha, foi ato de racismo sim. A máscara do futebol europeu caiu de vez." Essa treta toda com o Benfica só puxou o fio de um novelo muito mais podre. A gente tem a mania de romantizar o futebol, né? Achar que o campo é uma bolha perfeita de meritocracia, onde o seu talento dribla qualquer preconceito de classe ou cor. Mas a sociologia nua e crua mostra o contrário. O gramado é o reflexo mais vívido das patologias da nossa sociedade. E a pior delas é o racismo. O que o Vini Júnior enfrenta no Real Madrid não é zoeira de torcida rival. É uma campanha orquestrada, asquerosa, para desumanizar um corpo negro que usou a chegar no topo do mundo financeiro e esportivo. Quando dezenas de milhares de pessoas gritam mono, macaco, no estádio de Mestela, em Valência, o objetivo é claro: animalizar o cara, tentar rebaixar ele na escala evolutiva para justificar qualquer tipo de ódio. E os caras... Mano, isso daí é complicado, né? O que ele falou ali é bem verdade. A gente meio que romantiza ali por ser futebol, passa pano, pá, mas isso é verdade, aqui não pode existir. O que eu não consigo entender é porque, principalmente argentinos, têm essa mania feia. Eu já li até sobre isso e eu vi que o povo argentino tem 4% da população negra.
Eu acho que é por isso que eles não ligam, tá ligado? Pra eles, tipo, não tem diferença, não tem relevância. Não tem nenhum deles que passe por essa dor, tipo, vamos dizer assim. Porque, pelo que eu li, eram 4% da população, mas era uma população meio que indígena, que era afastada e tal. Até porque pelo preconceito que eles fazem com os outros, imagina com os próprios argentinos negros. Coisa que detalhe, eu nunca vi um argentino negro. Nunca, nunca vi. Nem naturalizado, nem nada. Que eu sou mais do mundo do futebol. Então a gente vê aí nos caras naturalizados, pá. Mas eu nunca vi um argentino negro. Isso é absurdo, pô. Isso me assusta. Porque a maioria dos casos de racismo, principalmente a gente que é do Brasil, envolve um argentino. E a gente romantizar essas paradas é bem errado, né, mano? A gente tem que colocar ali que é futebol, tem que ter as suas nuances, tem que ter a sua provocação, mas isso não é provocação, tá ligado? Isso é ofensa. Acho que passa um pouquinho de pauta. E eu também não entendo porque os caras cismam em fazer isso, porque não irrita ele de outra forma, jogando bola, marcando pesado, batendo nele, que é o que, tipo assim, pode, tá dentro da regra. E ele driblar, os caralho. E o que mais me impressiona é a postura dos árbitros, que a maioria das vezes ainda são imponentes com o Vinícius. Tá ligado? Eu acho isso muito engraçado. Mas vamos seguir o vídeo porque tem muito mais conteúdo aí, né? Passaram de todos os limites. Em janeiro de 2023, os ultras da frente do Atlético simplesmente penduraram um boneco negro com a... Eu lembro desse jogo, esse jogo foi foda. Deu mal bafafá, esse bagulho aí foi do caralho. Absurdo, absurdo. Bagulho de torcida organizada mesmo, pra provocar o cara mesmo. camisa do Vini enforcando numa ponte em Madrid. Você tem noção do... Mas aí que a gente fala, né? Passa um pouquinho do tom. Acho que a provocação é válida sem se comentar do racismo. Mas, pô, um bagulho desse colocar o cara enforcado é meio pesado. O peso disso é simular um linchamento em praça pública. Isso evoca os piores traumas da época da escravidão. O peso mental disso destruiria qualquer um. Lembra daquela coletiva em março de 2024, antes do jogo do Brasil e Espanha? O Vini desabafou em lágrimas. Ele só queria jogar futebol, mas confessou que estava perdendo a vontade. Aquilo não foi fraqueza, foi um grito de exaustão de um garoto que virou escudo político. A dor de uma luta de... Mano, você é foda. Você sempre mostrou isso desde o Flamengo. Muita personalidade. E foi o que eu sempre gostei muito de você. Muita gente falava que você era ruim, que era neguebinha, não sei o que. Eu falava, não, mano, esse moleque aí não tem medo não, mano. Esse moleque enfrenta. Ele vai conseguir. E graças a Deus, ele te iluminou bastante e você tá seguindo aí na luta. E agora que você tá aí, que é o momento mais importante de você continuar e brigar pelo próximo. Pelos seus, tá ligado? E por nós também, né? diária. Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Para você entender o tamanho do que o Vini tá fazendo, a gente tem que olhar para a história. A impunidade de hoje foi construída nas costas de jogadores que foram obrigados a sofrer calados por mais de um século. Lá no comecinho do século XX, o craque brasileiro Arthur já tomava chuva de objetos e xingamentos de gringaiada. A tática dele? É, porque vamos combinar que ele é o da vez, né? Mas isso acontece há milhares de anos. Milhares de anos. Principalmente no futebol, que é um campo de guerra ali pros jogadores, não um território hostil. Focar obsessivamente no jogo e fingir que não ouvia para poder sobreviver. Era a única opção. Nas décadas de 80 e 2000, o show de horrores virou televisão. O lendário goleiro camaronês Thomas Nicono, em 82, tomou uma chuva de banana jogando pelo Espanhol no Camp Nou. Mais de 20 anos depois, em 2004, o Carlos Kameni, também no Espanhol, passou pelo mesmo inferno contra o Atlético de Madrid. Em 2006, o Samuel Eto'o, voando no Barcelona, quase largou o jogo contra o Zaragoza, depois de ouvir imitações de macaco, mas foi convencido a ficar em campo. A punição para o clubes? Uma multinha que não pagava nem o cafezinho dos diretores. Pô, aí que tá, né, cara? São tantos casos, não é só o do Vinícius. E eles acontecem e, tipo assim, não tem nenhuma medida atualizada para isso. Algo que realmente vai afetar o clube, que
foi o protagonista da ofensa, tá ligado? Que vai ajudar o Vinícius. Porque, porra, pelo que eu fiquei sabendo, o cara foi suspenso só pela UEFA. Ou seja, só não pode jogar a Champions que o time dele foi eliminado. Nossa, qual foi a punição dele? Nenhuma, pô. Esse caso atual, né, do cara do Benfica. A gente chega na década de 2010 e o buraco fica mais doido. Lembra do Daniel Alves em 2014 no campo do Vila Real? Jogaram a banana E ele comeu, foda, brabo. ele descascou e comeu. Na hora todo mundo achou genial, subiu a hashtag Somos Todos Macacos, o presidente da FIFA aplaudiu, mas os sociológicos apontam isso péssimo a longo prazo. Essa campanha romantizou a dor, É, porque é como se você falasse, pode fazer aí, tá ligado? Não tô nem aí. Então ele vai fazer, o racista vai fazer até te incomodar, filho. É foda. fetizou o xingamento e deixou os racistas confortáveis, sem mudar uma vírgula na lei. O racismo virou pop e a punição estrutural, que é bom, nada. E a perseguição não é só na Espanha. O Mario Balotelli, nascido na Itália, escutou da própria torcida da Juventus em 2009 que o negro não pode ser italiano. Em 2019, Porra, eu lembro disso aí, eu era bem menor, tá ligado? Balotelli, eu era fãzão do Balotelli. E eu vi os jogos da seleção e achava estranho. Caralho, só tem um Balotelli de negro, não sei o que, não sei o que lá. Tipo assim, era um contraste muito grande. Eram 22 jogadores branquelos e o Balotelli, o homem do time na época, negro, tá ligado? Eu achava isso estranho. Eu lembro que tinha uma história que acho que os pais dele não são italianos. Ele nasceu na Itália, ou seja, ele é italiano, mas ele não tem origens familiares. E falavam que ele sofria muito com isso na Itália, porque a Itália também é outro país, como eu mencionei, da Argentina, que eu conheço nenhum negro. Nenhum quer dizer, tirando o Balotelli, né? Eu não conheço nenhum jogador negro na Itália. Não conheço. jogando pelo Verona, ele chutou a bola na torcida racista do Brescia, quase saiu de campo. O técnico adversário deu uma de desentendido, descarado e disse que não ouviu nada. E na Eurocopa de 2020, Saka, Chancel e Rashford erraram os pênaltis da Inglaterra e o país inteiro caiu matando com racismo nas redes sociais em questão de minutos. Em 2019, o brasileiro Tyson, jogando na Ucrânia, tomou uma ofensa racista o jogo todo. Ele se revoltou, mostrou o dedo do meio para a torcida e chutou a bola neles. O árbitro, cego pra dor do cara, foi lá e expulsou o Tyson. É isso que eu acho engraçado, ele vai expulsar o cara, pô, dá um amarelo, ele não pode fazer isso, tá ligado? Beleza, mas porra, foi um caso de racismo, era pra parar o jogo, pô. Aí ele vai tomar um vermelho, porra, e ainda prejudica a própria vítima, tá ligado? Que no caso é ele. Com vermelho direto. O mundo do futebol prefere punir a vítima e manter a imagem do espetáculo intacta. Mas o sistema não contava com o Vini Júnior. O moleque cansou das notinhas de repúdio plastificadas da La Liga. Em cerca de 8 anos, ele e a equipe dele meteram umas 20 denúncias formais na justiça. O ponto sem volta foi maio de 2023, no Mastala, com o coro ensurdecedor de racista. O Vini fez o que ninguém fazia. Parou o jogo, foi pra beira do campo e apontou o dedo direto na cara do agressor. Isso quebrou o pacto de silêncio do futebol europeu. A reação do sistema foi tentar manipular os fatos. E isso é ter muita personalidade, né, mano? Aliás, que o Vinícius, vamos dizer que ele tem uma condição não privilegiada, porque ele lutou pra isso, mas ele tem a condição de apontar o dedo pra alguém, tá ligado? A maioria dos outros que sofrem com isso não tem como. Ele tem a mídia ali que tá do lado dele, o povo que tá do lado dele. E ele consegue lutar contra isso de alguma maneira e ser o nosso grande representante contra o racismo. Acho que não só no Brasil, né, mano? Porque eu acho que isso já tomou uma proporção mundial. O desespero foi tão grande que agora em 2025 o Valencia ameaçou processar a Netflix por causa das legendas do documentário do Vini, dizendo que a torcida gritava tonto e não mono. Especialistas provaram por áudio que era mentira. E para quem não sabe, existe um protocolo da FIFA e da UEFA de 3 passos. O juiz para o jogo, depois manda pro vestiário e no terceiro passo encerra a partida e o time da casa perde os pontos. Sabe quantas vezes o passo 3 foi usado para proteger o Vini na Espanha? 0. Os árbitros Não, já foi usado na história.
Porque eu nunca ouvi falar sobre isso. não têm coragem de paralisar as transmissões bilionárias das TVs, preferem sacrificar a saúde mental do jogador. Só que o Vini tirou o assunto das mãos dos cartolas e jogou na mão da justiça criminal. E o castigo finalmente chegou pela primeira vez na história da Espanha contemporânea. Racista foi parar atrás das grades. Os 3 caras do Mestela pegaram 8 meses de cadeia. O cara que ofendeu num fórum do jornal Marca, 8 meses. No caso do Marlorca, 1 ano de prisão. No caso do Van Ladoide, 1 ano de prisão para 5 réus. E aqueles ultras que enforcaram o boneco tomaram 14 a 22 meses. O estádio tomou as rédeas. O impacto foi tão pesado que atravessou o oceano. Aqui no Brasil, a partir de Pô, mas isso aí é uma notícia boa, né? Os caras estão tomando punição, finalmente. Valeu, Vinícius. Muito obrigado. E eu acho engraçado, cara, que, pô, aparecendo aqui o Neymar, né? Impossível não comentar. Mas eu não lembro de casos de chamarem o Neymar de macaco. Se alguém lembra aí, que provavelmente teve algum. Mas eu não lembro, tipo, um episódio tão marcante, tá ligado? E tudo bem que ele não é negão, né? Mas, porra, ele não é branco. E ele sofreria os insultos da mesma maneira. Por que fazem isso só com o Vinícius, tá ligado? Quer dizer, não só, né? Mas principalmente com ele. Porque ele, tipo, reage, porque ele luta contra. Eu acho que tem um pouquinho disso. Eu acho que isso é importante, tá ligado? meados de 2023, Digo, é importante ele reagir ao agressor, né? estados como Rio de Janeiro e Paraíba aprovaram a Lei Vini Júnior. Presta atenção no poder disso. Agora, se rolar racismo nos estádios, a autoridade pública tem o poder do estado para interromper ou encerrar o jogo imediatamente. Não depende mais de boa vontade do árbitro. O nome do Vini virou lei de proteção no Brasil. Para fechar a tampa, a gente tem que falar do impacto cultural. O racismo estrutural sempre exigiu que o negro fosse submisso de cabeça baixa. Em 2022, o empresário espanhol Pedro Bravo foi na TV e mandou o Vini parar de fazer macaquice se quisesse dançar. Pô, isso é absurdo, né, cara? Macaquice é absurdo. Acho que você querer afrontar o cara pra provocar, tu não gostou do que ele fez, beleza. Mas, pô, falar macaquice é absurdo, pô. É absurdo. Na TV aberta, cara. Tipo assim, é impressionante. Trabalham 30 pessoas, sei lá, no canal e ainda deixam sair um bagulho desse, tá ligado? É impressionante. Respetar al contrario. Y cuando tú metes un gol al contrario, ¿vale? Si quieres bailar samba, te vas a Sambódromo en Brasil. Aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono, que es lo que hay que dejar. Que isso, mano? Caralho, o maluco pelo pesado. Caralho. Não é possível. Pior que o cara nem tipo assim, nem parece causar estranheza pra ele. É como se fosse suave, tá ligado? Tipo assim, só tá xingando ele aí, pá, tá de boa. Perdona, Un respeto primero para Vinicius, porque un jugador porque baila no hace el mono. ¿Cómo que no? Un jugador... Opa, desculpa, deixa eu me retratar. Ele respondeu o cara, valeu, irmão. Teu nome é Cook? Eu acho que não, acho que Cook é o doidão lá, racista, filho da puta. A resposta? A hashtag Baila Vini Júnior quebrou a Pô, deixa eu me retratar com esse mano aí, errei. Pensei que ele tinha deixado passar batido. Mas, pô, internet. A Nike lançou outdoors gigantes com a cara dele em Madrid, mandando a galera parar de olhar pro outro lado. A coroação dessa batalha veio em maio de 2025, com o documentário Baila Vini, na Netflix, dirigido que eu vi, achei maneiro. Foda, assistam. por Andrusha. O filme fura a bolha do futebol e mostra como um garoto da periferia de São Gonçalo virou a antítese do racismo europeu. O apoio foi gigantesco. O heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, declarou apoio total. O governo brasileiro, o Ministério do Esporte e a Igualdade Racial mandaram o recado duro para a Espanha, e até a ONU entrou no circuito, cobrando ações no mundo inteiro por violação dos direitos humanos. A conclusão, rapaziada, é que o ecossistema do esporte atingiu um ponto de não retorno. O Vini Júnior rasgou a velha cartilha do sofrimento silencioso dos seus antepassados. Ele exigiu que a justiça de verdade entrasse em campo. Ele ensinou para o mundo que resiliência... Então, eu acho que de certa forma o mundo também está mais adepto a isso, né? Acho que, sei lá, 10, 15 anos atrás o pessoal não ligava muito pra essa pauta.
Acho que o pessoal até ligava, né? Porque, porra, é uma pauta muito antiga, mas, tipo assim, não dava muita relevância, não dava muita importância. A gente fazia um pouco caso, como a gente viu aí. E o Vinícius, querendo ou não, foi um personagem que conseguiu fazer a justiça participar desses atos e prender pessoas na Europa. Então isso daí é muito, muito importante. Eu acho que o Vinícius merece um reconhecimento um pouquinho mais respeitoso até do povo brasileiro, que também xinga ele bastante. Não vem meter essa que ele não tem hater brasileiro. E também existem racistas brasileiros, por mais que o nosso povo seja totalmente misturado. Mas ele também sofre com isso aqui, com certeza sofreu na base do Flamengo. Não é aguentar pancada de cabeça baixa, é usar cada grama da sua fama global para implodir um sistema sujo que perpetua o horror. A gente continua bailando e não abaixa a guarda. E é isso que ele tem que fazer, mano. Continuar bailando, eu acho isso foda nele. Que independente do obstáculo, ele vai dentro, mano. E isso tem que se parabenizar. Se você curtiu esse mega documentário em forma de vídeo, esmaga o like, compartilha nos grupos e comenta aqui embaixo. A UEFA tem que banir o Cristiano e punir o Mourinho ou não? Então, rapaziada, curte aí, segue o amigo. Fez um vídeo foda, um documentário praticamente bem detalhado do último episódio do racismo contra o Vinícius. Na verdade, o último episódio no futebol, né? Pelo menos que foi anunciado em um jogo grande, porque provavelmente todos os jogos temos isso. Mas chegando à conclusão aqui nossa do canal, né? Eu acho que os caras fazem isso principalmente com o Vinícius porque veem que ele responde, tá ligado? Só que eles ainda não entenderam, acho, os racistas, que as coisas mudaram, que hoje em dia o racismo é crime. Antigamente não era. Antigamente se passava pano. Você podia até falar que não concordava, mas você se passava pano. O documentário do amigo aí mostrou isso, que muita gente foi impune, mesmo cometendo atos inimagináveis. E isso a gente tá falando só no universo do futebol, né? Que eu acredito que deve ter em todos os esportes. E tá entranhado na nossa sociedade. Essa é a verdade. Felizmente é um mal que tá entranhado na nossa sociedade, que ele só pode ser curado com educação. Com educação, se educar aí a próxima geração, vai mostrar que isso é errado, mostrar que não é assim que tem que ser definidas as coisas, muito pelo contrário, mostrar a igualdade, respeito entre seres humanos. Eu acho que isso daí que tem que ser levado em consideração. Eu acho que é isso que o Vinícius luta, e espero que um dia a luta dele se transforme na nossa vitória, que pra mim ele é um grande representante. Eu não sou negro, mas eu não sou racista também, então pra mim ele é um grande representante. E a gente apoia muito essa caminhada dele aí, não só pelo futebol, mas também por essa luta aí. E futebol inquestionável, né, mano? E eu sempre gostei muito do Vinícius, acho ele craque de bola. Ele acha umas jogadas ali, pá, muito foda. Tem vezes que ele perde um pouquinho o tom, também muito pilhado na maioria delas. Principal jogador do Real Madrid. É isso aí, mano. Você sempre vai ser cobrado, mas continue assim, mostrando pra nós que você vai superar e que tem como superar. Que um rapaz que veio de São Gonçalo virou a estrela do Real Madrid. Parabéns, Vinícius Júnior, tamo junto. Que a sua história sirva de inspiração para muitas pessoas e que a sua luta se transforme na nossa vitória. Tamo junto, rapaziada. Big Z vai partindo. É nóis.